Eu vou abordar Hum. pelo Brasil, primeiramente, porque acho que foi o termo que vocês usaram do populismo fiscal na carta, né? Foi a reiterada opção pelo populismo fiscal revelado em novembro, cobra um preço alto. Até se não fosse a forte intervenção do Banco Central no mercado cambial, talvez teria sido maior ainda o impacto. Mas acho que a gente pode começar falando de Brasil, porque historicamente o Fundo Verde teve sempre uma posição comprada em bolsa, que foi diminuindo com o tempo, até com uma entrada do fatia de crédito tomando um pedaço da fatia de ações, mas hoje o fundo está liquidamente vendido em bolsa brasileira. Acho que isso já diz um pouco de como vocês enxergam o Brasil, né, as sinalizações que o governo fez e o que esperar para 2025. Então, a gente pode começar falando um pouco de Brasil, o quanto que o que precisa piorar antes de melhorar, o quanto que os preços ainda abrem uma oportunidade para quem está mais pessimista, enfim, o quanto que isso pode virar, como vocês estão enxergando o Brasil para esse momento? Bom, assim, a gente. Assim, a destruição do teto de gastos, ela não é nova, ela foi, digamos, ela aconteceu, digamos, em 2020 por conta da Covid, Uhum. né? Mas depois, de novo, o teto de gastos voltou em 21 e ele foi destruído em duas etapas, né? Parte pelo Bolsonaro, né? Não vamos esquecer disso, né? Também. E depois pelo Lula na PEC de transição e na continuidade do governo Lula. Então, eu não tenho o número exato, mas nós estamos gastando hoje, digamos, alguma coisa como de 350 bilhões acima do extinto teto. É muito dinheiro, Uhum. né? Digamos. Só que, curiosamente, isso durante um tempo não fez preço, né? Os mercados eles têm uma dinâmica que às vezes aparece algum imbalance macroeconômico sério e ele demora para fazer preço, né? E ele acabou começando a fazer preço em abril desse ano, Do ano né? Ano passado, né? Do ano passado, desculpe, né? Ah, quando... Qual foi a razão mesmo? Deixa eu tentar lembrar. Teve duas razões, né? Primeiro, quando o Roberto deu aquela sinalização de que não ia cortar os juros na velocidade que o mercado estava esperando, etc., porque Isso. estava começando a ficar preocupado com isso, e quando eles publicaram O orçamento do ano, orçamento. que era uma peça de ficção, Sim. né? Digamos. É, então, nesse momento, foi um momento que eu, vamos dizer assim, na parte de Brasil, a gente resolveu zerar as posições pró-Brasil, né? A gente ainda não começou a, digamos, a ficar tão negativo em bolsa, mas a gente fez uma boa posição comprada em dólar no fundo. Quando eu olho para trás, né? Quando eu comprei a 5,15, né? Parecia, pô, né? O valor justo do dólar é 4 e pouco e tal. Então, digamos assim, é difícil, de novo, não querendo entrar só na questão da oposição, quando esse tipo de assunto macro, né, faz preço. E começou a fazer preço em abril, Uhum. e a gente teve um período de uma relativa calmaria, e aí isso voltou em novembro com a discussão do pacote de redução de gastos, né, que no final acabou ficando insuficiente, né, longo, demorado, levou 2 meses, desde que o Haddad falou no assunto até que ele acabou saindo a versão final. E para piorar a situação, veio junto, né, quer dizer, foi um anúncio populista, né, o Uhum. anúncio do Haddad na TV, e um anúncio de. É como se não houvesse corte de gastos, a única coisa que deve ser ressaltada é o assunto dos R$ 5.000, né, de subir a faixa de isenção para R$ 5.000, né? Eh, então, ele foi anunciado como se fosse uma coisa diferente do que é. Quer dizer, aquela vergonha, né, de dizer que você vai diminuir gasto e o anúncio populista do assunto 5.000.
Então, isso provocou uma segunda onda, né, de deterioração dos ativos brasileiros, mas já meio junto também, que isso aconteceu junto com a deterioração de currencies e bolsas vindos do Trump, né? Uhum. Quer dizer, aí juntou as duas coisas e elas vieram dessa forma, né? Só que, de novo, é muito difícil prever quando isso vai acontecer. Mas, de fato, quando você pensa assim, vamos não pensar só no preço de mercado, pensa na situação do Brasil, né? Que a dívida PIB ela sobe de 4 a 5 pontos por ano, né? Temos uma carga, temos um gasto do governo total, né, de 38 do PIB, que a gente sempre Uhum. fala no gasto de 20,5, que é do governo federal, mas não se esqueça que o gasto, então o governo brasileiro arrecada estruturalmente alguma coisa como 36,5 do PIB. Aí como é que a conta fecha? Sempre tem alguma coisa extraordinária, alguma receita extraordinária, etc., que acaba, no final, se todo ano tem uma extraordinária, ela acaba virando ordinária, né? Então, no limite, você está se equilibrando assim, vai, take it or give it, com 38 de gasto, 37 de arrecadação, o que é um valor, digamos assim, totalmente fora do contexto para qualquer país emergente, né? E imaginar que a gente vai ter esse ano um PIB crescendo 3,5 e nós vamos fazer um déficit nominal de quase 10, né? 9, Uhum. 9,5, né? É completamente absurdo, porque você não pode imaginar um crescimento. O nosso crescimento potencial não é 3,5, o PIB potencial é abaixo disso. Uhum. Então, crescendo tudo isso. Aí vem uma segunda onda de discussão, né, que está junto com isso, que eu posso depois falar mais tarde, que nós temos uma taxa de juros real de equilíbrio extremamente alta, né, por vários motivos. E o terceiro ponto, né, quer dizer, o que também ajuda, né, a provocar esse déficit nominal expressivo, né, e que a gente teria que fazer um ajuste fiscal, né, de cerca de 400 bi, né, para a dívida parar de subir, né? Então, quando o mercado incorpora isso, os agentes econômicos ficam sem confiança. E esse é o momento que a gente está vivendo, Uhum. né? Digamos assim, para colocar a coisa meio assim, não estou querendo falar de 2025 e 2026, estou falando assim de como nós encerramos 2024, Sim. né? Com os agentes econômicos em relação ao Brasil, e os agentes econômicos, vamos repetir, não é somente a Faria Lima, né? Porque nós estamos aqui, mas os agentes econômicos são o mundo inteiro. Uhum. Os gringos, apesar da Bolsa Barata, por exemplo, né? Tirando dinheiro daqui, é muito significativo, né? Que o gringo sempre comprou Bolsa Brasileira todos os anos, né? Saída de dólar de 30 bi, né? Se você juntar dezembro inteiro mais o começo de janeiro, com o dólar nesse nível tão fora do padrão, quer dizer, dezembro em geral tem um padrão negativo, né, para Uhum. saída de dólares, mas esse ano foi muito mais negativo, também significa uma falta de confiança no Brasil. Então, digamos assim, aí a gente pensa assim, o que pode ser feito para restaurar a confiança? E a gente vai devanear sobre o futuro. Mas É, então, esse é o ponto. Então, nesse campo, o Fundo Verde acabou aproveitando bem essa oportunidade, vamos dizer, de short Brasil nas três esferas, né? Quer dizer, comprar inflação, short bolsa e long dólar. dólar. Uhum. Eu acho que até nesse intervalo entre abril e novembro, acho que a palavra que resume bem ali, ou a frase, é a quebra de confiança, né? Porque eu acho que o mercado ainda tinha uma certa expectativa sobre o que podia vir. Em novembro, quando veio o anúncio do Haddad, foi uma total quebra de confiança, de compromisso do governo com o que o Brasil precisa fazer a partir de 2025, né? Eu acho que até as sinalizações depois disso também não têm ajudado, né? Então, quando o Haddad vem na Globo News e dá uma entrevista falando que o problema, o que está acontecendo é um problema de comunicação,
Pô, então, parece que ainda não entendeu a gravidade do que pode vir a acontecer no Brasil, né? E acho que o reflexo está nos preços, né? Não é só... é muito curioso quando falam, não, isso aí é a Faria Lima que está ganhando com isso. Pô, não, tá todo mundo acaba sofrendo consequências severas, né? Porque se o mercado de capitais parar de funcionar, as empresas sofrem com isso, quem gera negócio com isso sofre, o investidor vai deixar o dinheiro parado, enfim, é um impacto que a gente pode ver mais na economia nesse ano. E só, você foi falando dos dados, eu tenho muito guardado comigo, que até repostei no Twitter e deu uma repercussão grande, os dados daquela entrevista que você deu para a Neofeed, que foi quase como uma aulinha de aritmética do Brasil, né, dos gastos, que, bom, a gente pode chegar a ter 1 trilhão de gasto adicional com juro, né, assim, é um número realmente exorbitante que acaba afastando no momento em que a sinalização não tem essa sinalização de compromisso, você começa a ver isso. E não importa se você vai pagar 15%, 16%, 17%, 18%, o investidor acaba sempre querendo mais, porque fica com receio. Bom, aí no final isso se resume em short bolsa, short real, né, long dólar e inflação. Mas e aí? O que o Brasil, para desfazer essa posição, né, para o Brasil voltar para os trilhos? É o quê? Um cavalo de pau? Medidas paliativas ainda dá para ser feito? Qual o diagnóstico, né? Porque assim, eu acredito que uma posição short, a gente sempre quer, principalmente contra os ativos do nosso país, né? A gente torce para uma hora zerar rapidinho, né? E o país voltar, né? O que precisa ser feito hoje para vocês? Bom, agora está aí a sinalização de que a gente pode voltar a comprar bolsa, zerar o dólar e ficar long Brasil. Acho que tem dois... A resposta para isso tem 2 caminhos possíveis, digamos assim, né? O que mudaria, faria a gente mudar de cabeça, né? Ou o preço mudar, ou o fundamento mudar. Então, o preço mudar quer dizer os ativos ficarem tão baratos que fica assimétrico você apostar contra, né? Então, para dar alguns parâmetros aqui, assim. Hoje o real tá aí 6,11, né? A gente roda lá dentro da Verde alguns modelos para tentar medir qual é o valor justo do real, né? E esses modelos, enfim, levam em conta o que está acontecendo com o dólar, com outras moedas lá fora, preço de commodity, prêmios de risco variados, diferencial de taxa de juros, etc., né? Hoje, no nosso modelo, o real está mais ou menos 9,5% a 10% barato em relação ao valor justo. Tá? Então, digamos que o valor justo está ali navegando em torno de 5,50 e a gente está aqui 6,10%, 10%, assim, arredondando aqui. Na época da Dilma, né, no auge do estresse, ali no meio de 2015, o real chegou a ficar 25% barato em relação ao modelo. Então, digamos que ali foi um estresse bem grande, né, e os ativos brasileiros em dólar estavam razoavelmente baratos, né? Então, pensando em preço de câmbio, né, se a gente tudo mais constante, se a gente desvalorizar mais 15%, né, o real fica numa métrica que historicamente nos parece bem barato. Então, o que é 15% da onde a gente está? É o 7%. Tá? Então, se nada mais mexer no mundo, o dólar continuar igual, o preço de commodity igual, o diferencial de juros mais ou menos igual, dólar a 7, tá barato, provavelmente a gente não teria a posição comprada em dólar, talvez a gente até tivesse na outra ponta. Primeiro parâmetro, né? Segundo parâmetro, bolsa, né? Essa é a discussão, acho que uma das que a gente mais tem tido, inclusive lá dentro de casa, é qual o nível que a bolsa tá realmente barata, né? E você conversa com os gestores de bolsa aqui, né, toda semana, etc., e a turma tá há 3 anos falando que a bolsa tá barata e o que acontece com ela só fica mais barata, né? Não nos parece hoje, quando a gente pensa no nível do índice, né, que a bolsa tá barata, no índice Ibovespa. A gente acha que tem coisas ali dentro que estão
com valuations interessantes, né? Especialmente aquelas coisas que a gente chama, o mercado comumente chama de bond proxies, né? Que são as empresas que têm um driver de taxa de juros importante, então as empresas de energia elétrica, saneamento, infraestrutura, etc. Esse subsetor nos parece com um prêmio de risco interessante hoje. De resto, não parece ter nada que tá uma moleza, assim. Então, eu diria que a bolsa como um todo, para ficar barata, vai cair também lá seus 10, 15% do nível atual, né? Então, o Ibovespa tá ali 120 mil pontos. Eu voltar para uns quase 100 mil. 105 e tal. Então, diria, assim, agora em termos de taxa de juro, talvez seja o nível mais, assim, qual o preço que a taxa de juro fica interessante, etc, né? E aí tem uma certa endogeneidade, né, aqui, que é a história da dominância fiscal, né? A taxa de juro, se ela for para 20%, provavelmente você não quer aplicar ela porque o país nesse nível não tá quebrado, né? Não se financia. Então tem uma certa endogeneidade ali que é difícil. Falando de inflação especificamente, já nos parece que a inflação tá cara. Inflação implícita no mercado. O mercado, aqui é um pouquinho mais técnico do que a gente costuma falar, mas o mercado de inflação implícita, basicamente, o que ele é? Ele é a diferença entre a curva de juros pré-fixados, né, que é uma taxa de juro nominal, que está lá indo para algo como 16% hoje, né? E a curva das NTNBs, que é uma taxa de juro real, né? Então, a gente faz a conta da diferença entre essas duas taxas, dá o que a gente chama de inflação implícita. É o que o mercado está colocando no preço de inflação esperada para o futuro, né? E aí, quando a gente olha isso, de 2026 em diante, o mercado está precificando inflações de 7% ao ano. Em alguns casos, até um pouquinho mais que isso. A gente espera, lá o nosso time econômico, liderado pelo Marcão, espera que o IPCA desse ano vai ser algo como 5,6, tá? Para um país que tem meta de 3. Teto da banda, né, em torno da meta de 4,5, a gente já está esperando 5,6. Só que o mercado está precificando mais de 7. Então, na inflação, nos parece que já tem um prêmio de risco importante, tanto que é uma das posições que o fundo desfez recentemente. Essa posição comprada em inflação, porque nos parece que é assimetria. Putz, já tá legal pra gente ficar vendido em inflação? Acho que talvez ainda não, né? Mas já é um preço que denota um risco bastante alto. E por fim, só para terminar e pensar em todos os ativos brasileiros, né, que é um que a gente está começando a ver uma deterioração na margem, são os spreads de crédito, tá? Então, a gente passou o ano inteiro de 2024 vendo o quê? O dinheiro saindo dos ativos de risco, né? Saindo dos fundos de ações, saindo dos fundos multimercado e indo para os fundos de crédito, né? Então, isso fez com que os spreads, né? O prêmio de crédito que as debêntures, etc., estavam pagando, ele fosse fechando, comprimindo ao longo do ano inteiro, né? Esse prêmio fez um low ali mais ou menos em meados de novembro e ele vem devagarinho abrindo nas últimas semanas. E a gente acha que tem um espaço para isso piorar um pouco mais. E a gente está começando a ver um pouquinho de estresse nesse mercado também.